A Operação Guardiões do Bioma de combate ao desmatamento ilegal já causou um prejuízo de quase 221 milhões de reais ao crime organizado. O valor é resultado de multas e apreensões de bens, como motosserras e pás carregadeiras de garimpo, em 3 meses de atuação. E no próximo dia 20 de junho será lançada a nova fase da operação, desta vez no eixo combate aos incêndios florestais. E quem vai falar sobre o assunto é o delegado Fernando de Souza Oliveira, diretor de operações do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Boa noite, diretor. Boa noite a todos. Diretor, vamos começar então falando da primeira fase, porque a Operação Guardiões do Bioma tem várias fases, né? A primeira fase da operação foi lançada em julho do ano passado para combater incêndios florestais e foi até o final de janeiro. Agora as ações nessa modalidade vão ser retomadas. Como é que vai ser esse trabalho? Boa noite. O ano passado, por determinação do nosso ministro da Justiça e Segurança Pública, doutor Anderson Gustavo Torres, foi implementada uma nova política de combate aos crimes ambientais. Começamos em 2020 com a Operação Guardiões do Bioma, com foco em incêndios florestais. Foi feita uma junção em 11 estados, foi feita uma identificação junto com o Ministério da Justiça, Ministério do Meio Ambiente, das áreas de maior foco de incêndio, e entramos em contato com os estados, unimos forças federais e estaduais no combate a esses incêndios em 3 biomas: Pantanal, Cerrado e Amazônia. Foram colocados em xeque nessa operação 11 estados apoiados, que foi do Mato Grosso do Sul até o Maranhão, abrangendo aproximadamente 2/3 do território brasileiro, e os demais estados, 16 estados, apoiando essa operação com policiais, viaturas, aeronaves. A operação, nós já tínhamos a previsão que seria a pior seca, aproximadamente dentro dos últimos 100 anos do Brasil. Tivemos um excelente resultado dessa integração, desse esforço das forças estaduais e municipais, e uma redução de aproximadamente 30% dos focos de incêndios a partir do início dessa operação. Foram 17 mil focos de incêndios florestais combatidos aí nessas operações? Exatamente. Por mais que o Brasil é um país continental, muitos focos com difícil acesso, entretanto nós criamos base junto com os corpos de bombeiros estaduais, junto com o ICMBio, junto com o IBAMA, fizemos uma atuação nas capitais e principalmente nos interiores, nos locais de difícil acesso. Então, com isso, o Ministério da Justiça aportou alguns valores relacionados a equipamento, investimentos em diárias, e conseguimos ajudar essas instituições a trabalharem de forma a combater mais efetivamente os incêndios. E quais são as expectativas, então, para esse ano, para essa retomada? Tá sendo lançada dia 20 a fase 2 da operação Guardiões do Biomas Incêndios. A expectativa é a melhor, né? Esse ano teremos seca, mas talvez uma seca não tão rigorosa como a do ano passado. Nós já ganhamos know-how por ser a segunda edição dessa operação. Já começamos a integração de todas as forças. Estamos capitalizando recursos, né, para repassar aos estados, prestando um apoio, capacitando os bombeiros via Força Nacional, da nossa Secretaria Nacional de Segurança Pública, né, a Senasp. Então já está tendo todo um aparato montado para iniciar a operação dia 20. Certo. Em março desse ano foi lançado aí dentro da operação o eixo combate ao desmatamento ilegal. Já dá para ter aí algum resultado nesses meses? Exatamente. Nós identificamos também grandes focos de desmatamento na região amazônica. Então foi determinado a integração de forças federais e estaduais. Constituímos 6 bases operacionais, no qual compõem as instituições da Polícia Federal, na parte de polícia, com o apoio da Força Nacional, da Polícia Rodoviária Federal. Temos o IBAMA e o ICMBio, são também compondo a parte de fiscalização ambiental. Tentamos abranger as áreas mapeadas pelo Sensipan, onde há o maior nível de desmatamento, e a partir daí estamos tomando ações ostensivas e ações de polícia judiciária. A base está aproximadamente 60 policiais em cada base dessa, entre policiais federais e policiais estaduais e fiscais, né, do Ministério do Meio Ambiente. Temos viaturas, aproximadamente 30 viaturas, 1 a 2 aeronaves, dependendo da base. Então, assim, é um grande investimento que hoje está chegando na faixa de mais de 200 milhões de reais, focado em combater o desmatamento e demais crimes ambientais. Qualquer crime ambiental relacionado
a terras indígenas, unidades de conservação, áreas de proteção permanente, está sendo abarcado nessa operação. Agora, delegado, justamente falando em dinheiro, né, um dos focos da operação é fazer um estrangulamento financeiro de quem comete os crimes na região, seja com multas ou com apreensão de bens. Esses recursos são revertidos, podem ser revertidos para intensificar o combate ao desmatamento ilegal na Amazônia? Sim, são políticas públicas que já vêm sendo, desde do atual governo, intensificadas. Nosso ministro pediu uma intensificação ainda maior na região amazônica com relação com essa constituição das nossas 6 bases. Ela tem a vertente da Polícia Judiciária, que acaba fazendo muitas apreensões, e apreensões são a descapitalização dessas quadrilhas, são quadrilhas grandes, que trabalham com garimpo ilegal, com madeira, exploração de madeira ilegal, com tráfico de animais. Então, abrange todas essas vertentes. E também tem a parte de polícia ostensiva, que acaba fiscalizando e apreendendo muito maquinário, principalmente para as carregadeiras, ou acabando, dependendo da situação, a Força-Tarefa ela tem a possibilidade de fazer a destruição e inutilização desses bens, em razão do deslocamento ser extremamente custoso e de difícil. São áreas muito remotas, na qual tirar esse maquinário e trazer para alguma cidade é muito custoso e não vale a pena. Então é feito a destruição de alguns maquinários dentro de terras indígenas e atuando de forma ilegal no garimpo ou extração de madeira. Certo. Em quantas bases a operação trabalha? E qual seria o tamanho dessa área de atuação? Essa área de atuação ela começa no estado de Rondônia e ela termina no Pará, inicialmente. Nós começamos com 6 bases, são a base de Porto Velho, em Rondônia, o Maitá, Amazonas, e temos mais 4 bases no Pará. Novo Progresso, Itaituba, Altamira e São Félix do Xingu. Abrange são as áreas, igual eu falei anteriormente, são as áreas onde foi identificado pelo Sensipan os maiores focos de desmatamento. Por isso que nós alocamos essas bases nessas regiões. Ela abrange aproximadamente 1/3 do território brasileiro, se pegarmos. Pois é, e a instalação dessas bases permitir uma coordenação maior das ações entre os diferentes órgãos que atuam para combater? Isso. A Força-Tarefa ela tem essa especificidade. Ela atua tanto na questão da Polícia Judiciária, nas condições de inquérito, das investigações, que o foco da Polícia Federal é a descapitalização e a prisão desses chefes dessas quadrilhas, e tem a parte de polícia ostensiva, que é realizada pela Força Nacional, com o auxílio da PRF, e a própria PF também atua. E também temos a questão de fiscalização ambiental, que é realizada pelo Ministério do Meio Ambiente, que implica também numa série de ações fiscalizatórias, incluindo multas e apreensões e destruição de maquinários. Tá certo. E para esse mês, a Operação Guardiões do Bioma combate também ao desmatamento. Tem alguma novidade? Estamos estendendo, vamos apresentar, o ministro deve apresentar nos próximos dias, nosso ministro doutor Anderson Gustavo Torres deve apresentar uma vertente de terras indígenas, Guardiões do Bioma, terras indígenas. Queremos atuar dentro de todas as terras indígenas brasileiras, com foco na desintrusão de não indígenas. Então, seja qualquer pessoa não indígena naquela região, ela tem que sair da terra indígena. São garimpeiros, madeireiros ilegais, caçadores, pescadores. Então, o foco é estender isso e criar uma atuação mais eficaz, mais coesa em todas as terras indígenas. Estamos começando a trabalhar, fizemos algumas ações, o Ministério da Justiça apoiou na terra Yanomami o ano passado, em 3 fases, uma operação de 3 fases, de 15 dias cada uma, com excelentes resultados. Um indicador que eu posso falar para os senhores: o ano passado, essa operação na terra indígena Yanomami, nós conseguimos, com a integração das forças, apreender e destruir mais de 90 aeronaves. Quais são os crimes mais comuns assim, nessas áreas indígenas? É a exploração ilegal de minério e de madeira. E aí acaba tendo o pesca ilegal, acaba tendo o tráfico de animais, um pouco de exploração sexual de menores também, porque o garimpo ele é uma mini cidade, então você acaba tendo um tráfico de drogas, você tem porte ilegal de arma, você acaba tendo favorecimento à prostituição, exploração à prostituição. Então, assim, acaba tendo grandes crimes cometidos por quadrilha, mas acaba também fomentando esses pequenos crimes, como tráfico, exploração,
pessoas trabalhando na condição análoga a escravo. Então, assim, foram identificados outros crimes a mais. Bom, tá certo. Falamos com o delegado Fernando de Souza Oliveira, diretor de operações do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil, delegado. Obrigado a todos.